Jesus poderia ter chamado legiões de anjos, poderia ter calado os acusadores com uma só palavra, mas não o fez. Desde o início, ele sabia que sua missão não era vencer o mundo com força, mas com entrega. No silêncio da Galileia, enquanto o vento soprava entre as oliveiras, um jovem de olhar sereno começava a mudar destinos. Seu toque curava, sua voz acalmava, e seu olhar atravessava as máscaras humanas como se enxergasse diretamente a alma. Mas com cada milagre, crescia também o medo dos poderosos. Eles não suportavam a ideia de alguém que unia o povo sem espada, apenas com amor. Não entendiam como um homem sem riquezas podia ser chamado de rei. Ainda assim, ele seguia. Sabia o que o esperava. Cada passo o aproximava do Gólgota, cada palavra de seu julgamento. Mas o que ninguém imaginava era que a cruz, símbolo de vergonha, seria nas mãos dele o maior ato de amor que o mundo já veria. Antes que houvesse milagres, multidões ou discípulos, havia silêncio. Jesus vivia entre os homens, mas poucos sabiam quem ele realmente era. Filho de um carpinteiro, ajudava José na pequena oficina em Nazaré, moldando a madeira com as próprias mãos. As mesmas mãos que um dia seriam feridas pelos cravos. Enquanto os vizinhos o viam apenas como mais um trabalhador, dentro dele ardia algo que o mundo ainda não podia compreender. Ele esperava o tempo certo, o tempo do Pai. E esse tempo chegou quando, nas margens do Rio Jordão, um homem chamado João batizava o povo. Quando Jesus se aproximou, João sentiu algo diferente. O rio parecia se calar. "Eis o Cordeiro de Deus", ele disse, e o céu se abriu. Uma voz ecoou entre as nuvens. "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." A partir daquele momento, nada seria como antes. O anonimato acabava. A missão começava. Jesus não procurava fama, procurava almas. E cada passo que daria dali em diante seria um caminho de entrega e de revelação. Logo após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. 40 dias e 40 noites, sem comer, sem companhia, apenas o som do vento e o calor escaldante das pedras. Foi ali, no lugar onde a humanidade se sente mais fraca, que o inimigo tentou ser mais forte. Satanás apareceu disfarçado de promessa. "Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão." Mas Jesus sabia que o verdadeiro poder não está em provar quem você é, e sim em saber quem você é, mesmo quando ninguém acredita. "Nem só de pão vive o homem", respondeu. O diabo insistiu, oferecendo reinos, glória, reconhecimento. Mas Jesus não veio buscar aplausos, veio resgatar corações. Cada resposta de Cristo no deserto era uma lição silenciosa. O verdadeiro inimigo não está fora, mas dentro, nas vozes que dizem que você precisa se provar o tempo todo. E talvez seja por isso que essa parte da história ainda fala tanto conosco. Se essa mensagem te tocou, escreve nos comentários. Qual é o seu deserto hoje? Porque é nele que muitas vezes Deus mais fala. Às margens do mar da Galileia, o sol começava a nascer quando Jesus avistou 2 homens lançando suas redes. Eram Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Homens simples, calejados, acostumados com a rotina silenciosa das águas. Jesus se aproximou e disse apenas uma frase: "Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens." Nenhuma explicação, nenhuma promessa de conforto. Mas algo naquelas palavras atravessou os corações deles, e sem pensar deixaram tudo. Logo, outros vieram: Tiago, João, Mateus, Filipe, 12 homens escolhidos não por mérito, mas por propósito. Jesus não buscou perfeição, buscou disposição. Eles não sabiam que estavam prestes a viver os dias mais intensos da história da humanidade. O carpinteiro que agora andava pelas ruas falava de amor, perdão e fé de um jeito que ninguém jamais ouvira.
e os milagres começaram a acontecer. Cegos viam, paralíticos andavam, leprosos eram curados. Mas o que realmente transformava as pessoas não eram os milagres. Era o olhar de Jesus, que enxergava além do que os olhos podiam ver. Cada milagre de Jesus não era apenas um ato de poder, mas um gesto de compaixão. Quando ele tocava os doentes, não curava apenas o corpo, curava também a alma ferida pelo abandono. Os fariseus viam blasfêmia, mas o povo via esperança. Certa vez, em Caná da Galileia, uma festa estava prestes a acabar em vergonha. O vinho havia acabado. Maria apenas disse: "Fazei tudo o que ele vos disser." Jesus mandou encher as talhas com água, e o impossível aconteceu. A água se transformou em vinho. Não era apenas um milagre de abundância, mas um sinal de que com ele, até o que parece comum pode se tornar extraordinário. Logo vieram outros. O paralítico descendo pelo telhado, o cego que voltou a ver, o leproso que foi purificado, a menina que ele ressuscitou. E quanto mais milagres aconteciam, mais crescia o espanto e também a oposição. Mas Jesus nunca fez milagres para provar algo. Ele os fazia para revelar o que o Pai queria mostrar: que o amor de Deus não escolhe lugar, tempo ou pessoa. Ele simplesmente acontece. A fama de Jesus se espalhava. Multidões o seguiam por onde passava e os religiosos começaram a se incomodar. Como um homem simples, sem posição, podia atrair tanto o povo? Como alguém que comia com pecadores podia falar em nome de Deus? Eles o vigiavam, o questionavam, o provocavam, mas cada resposta de Jesus era um espelho, revelando o que estava escondido nos corações. Vocês limpam o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de ganância e hipocrisia. Suas palavras cortavam como espada, e ninguém ficava indiferente. Enquanto os líderes se preocupavam em manter o controle, Jesus se preocupava em libertar o povo do medo. Ele não veio criar uma religião, veio mostrar um caminho. E esse caminho confrontava o poder, o orgulho e a aparência. Muitos começaram a escolher lados. E você, se vivesse naquela época, teria coragem de seguir um homem que desafiava tudo o que o mundo chamava de certo? Escreve aí nos comentários: você estaria entre a multidão ou entre os discípulos? Porque essa escolha continua viva até hoje. Era noite em Jerusalém. As ruas estavam silenciosas, mas dentro de uma casa simples, um grupo de homens partilhava o pão com o mestre pela última vez. Jesus sabia o que estava por vir. O riso dos discípulos, os gestos de amizade, tudo tinha um peso diferente naquela mesa. Enquanto partia o pão, ele disse algo que ninguém entendeu completamente: "Isto é o meu corpo, que é entregue por vós." E ao levantar o cálice: "Este é o meu sangue, derramado por muitos para o perdão dos pecados." Pedro o olhava confuso. João encostava a cabeça em seu ombro tentando compreender o silêncio dele. Mas havia também um olhar diferente à mesa: o de Judas. O traidor já havia decidido. Jesus sabia, e mesmo assim o amou até o fim. Naquela ceia, o Filho de Deus se ajoelhou para lavar os pés de seus discípulos, o Mestre servindo os servos. Ali, ele mostrou que o maior entre nós é aquele que escolhe amar, mesmo quando sabe que vai ser ferido. Depois da ceia, Jesus foi ao Getsêmani. A noite estava fria e o peso do que estava por vir começava a apertar sua alma. Enquanto os discípulos dormiam, ele se ajoelhou entre as oliveiras e orou: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua." Ali, o Filho de Deus sentiu o que poucos entendem: o medo. Não o medo de morrer, mas o medo de se afastar do Pai. Seu suor se tornou sangue. O céu parecia distante. Mesmo assim, ele permaneceu. De repente, passos se aproximam. Tochas acendem o escuro.
Judas surge, seguido por soldados. Com um beijo, entrega aquele que nunca deixou de o amar. Pedro tenta reagir com a espada, mas Jesus o detém. Guarda a tua espada. Todos os que a usarem, pela espada, morrerão. Preso como um criminoso, ele é levado entre insultos e socos. Mas nenhum grito, nenhuma acusação, nenhum golpe tirou dele o que mais o tornava divino. A serenidade de quem sabia que a dor seria o caminho da salvação. O som dos martelos ecoava por toda Jerusalém. Cada batida rasgava o céu e o coração de quem o amava. O homem que curou, perdoou e ensinou a amar agora era pregado numa cruz, como o pior dos criminosos. A coroa de espinhos feria sua fronte, o sangue escorria pelo rosto e ainda assim ele olhava para o alto. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto muitos zombavam, outros choravam em silêncio. Maria, aos pés da cruz, via o filho que carregou nos braços se entregar pelo mundo. Naquele instante, o sol se escondeu, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou. Nada seria como antes. O cordeiro havia se sacrificado. O amor havia vencido a dor. Mas o que parecia fim era só o começo de algo que mudaria tudo. Se você sente gratidão por esse sacrifício, escreva nos comentários, eu creio. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas lembrem o preço do amor verdadeiro. O silêncio dominava o túmulo. 3 dias haviam se passado desde que o corpo de Jesus foi colocado ali. Os discípulos estavam escondidos, tomados pelo medo e pela culpa. Tudo parecia perdido. Mas nas primeiras horas da manhã do 3º dia, algo aconteceu. Um terremoto abalou a terra e a pedra foi removida. Quando Maria Madalena chegou ao túmulo, o corpo não estava mais lá. Assustada, ela ouviu uma voz atrás de si. Por que choras? Ela se virou e o reconheceu. Rabone, gritou, caindo de joelhos. Jesus estava vivo. Ele havia vencido o impossível. A morte, que antes reinava sobre os homens, agora estava vencida. E com a ressurreição, uma nova promessa se cumpria. Nada pode impedir a vida que vem de Deus. A partir daquele dia, o mundo ganhou esperança. O túmulo vazio não é um símbolo de perda. É a prova de que o amor é mais forte que a morte. Porque Jesus não ficou na cruz, ele ressuscitou e continua vivo em cada coração que escolhe crer.